Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, missionários e missionárias, legionários de Maria, salve Maria. Sou o Padre Luizinho, Luiz Augusto Stefani, superior-geral dos missionários monfortinos, e aqui de Roma envio esta mensagem para vocês por ocasião da festa dos 100 anos de fundação da Legião de Maria. Eu fiquei muito feliz ao saber que uma das coisas que se pretende fazer em preparação a esta festa é a consagração total a Jesus por Maria. Parabéns! Serão 33 dias de caminhada em preparação a esta consagração monfortina que enche o nosso coração de alegria e nos empurra cada vez mais à missão como leigos e leigas nessa Igreja de Jesus. Aliás, Frank Duff amou muito essa consagração a Jesus por Maria. O manual da Legião de Maria traz explicação sobre a preparação para a consagração. No manual da Legião encontramos também um contrato da aliança, que é o texto de consagração legionária, que tudo tem a ver com essa proposta de São Luís Maria de Montfort. A consagração monfortina não é a única consagração a Nossa Senhora. Existem muitas consagrações, muitas orações, muitos santos propõem também a consagração a Nossa Senhora. Mas a característica dessa consagração monfortina, proposta por São Luís de Montfort, que ele chama de verdadeira devoção, é uma consagração total, que nos leva a renovar com consciência e com amor os compromissos que nós realizamos no nosso batismo. Esse caminho de preparação à consagração já nos leva a fazer uma metodologia na nossa caminhada de entrega total a Jesus Cristo por Maria. Quem já fez a consagração vai renovar agora de forma muito solene e muito bonita. No caminho metodológico de Montfort, Montfort propõe então que não deixemos de lado a Bíblia. A palavra de Deus deve estar na nossa mão, porque nesse caminho de preparação devemos ler muitos textos bíblicos, especialmente os evangelhos, para um conhecimento de Jesus Cristo, que ele chama sabedoria eterna, encarnada, crucificada, ressuscitada. Então, Bíblia na mão, os evangelhos para a leitura. Segundo livro importante nesse caminho de preparação é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Um livro traduzido em centenas de línguas, são milhões de edições no mundo, conhecido e amado esse livrinho. Nesse livro, vamos conhecer por que Montfort chama de verdadeira devoção, quais são as falsas devoções e quais são os caminhos que devemos tomar para poder seguir Jesus por meio de Maria. Porque ele diz que se seguimos por meio de Maria, encontramos um caminho curto, um caminho seguro, um caminho eficaz que nos leva até Jesus Cristo. Segundo livrinho de Montfort, o primeiro é o Tratado. O segundo livro de Montfort, que não pode faltar nessa caminhada, é o Amor da Sabedoria Eterna. É como uma carta de quem ama ao seu amado. E ele faz toda conta a história da sabedoria encarnada, Jesus Cristo, entrando naquele mistério que é o mais profundo da espiritualidade monfortina e também da Igreja, que é o mistério da encarnação. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. É o encontro do céu com a terra, através de Maria, que diz: eis aqui a serva do Senhor, a servidora do Senhor, nesse projeto de amor e de salvação. Então, o segundo livro, Amor da Sabedoria Eterna. O terceiro, mais curto, é como uma carta que Montfort escreveu para uma religiosa que pedia algumas orientações. E a pergunta fundamental é: como faço para ser santo? Qual é a minha vocação? A vocação do cristão é de ser santo e santo. E qual o caminho para se chegar à santidade? E esse livrinho se chama O Segredo de Maria. O Segredo de Maria, que nos leva a entrar no caminho de Maria para chegarmos à santidade. Com a Bíblia na mão e esses 3 livrinhos de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, Amor da Sabedoria Eterna e Segredo de Maria,
tenho certeza que vocês vão fazer uma boa preparação para a consagração. Montfort escreveu tantos outros livros que nós chamamos obras completas, mas vamos pensar nesses 3 que vai ser muito útil para vocês. Qual é o projeto? Qual é a metodologia que Montfort segue? Montfort praticamente segue as 4 semanas para lembrar um caminho de discernimento. É um caminho muito inaciano. É como se fosse um mês inaciano. E cada semana se dedicando a um aspecto. A primeira semana a gente se dedica a esvaziar-se do espírito do mundo. Realmente esvaziar-se de tudo aquilo que não serve. Deixar o caminho aberto para receber outras coisas muito importantes na nossa vida que são fundamentais. Deixar de lado o superficial e entrar naquilo que é essencial. Primeira semana ou primeiros dias, primeira etapa de preparação. Segunda etapa, conhecer-se a si mesmo. É necessário conhecer-se. Quais são as nossas grandes limitações e quais são os nossos grandes dons. O que é que de nós deve ficar para poder completar no caminho de seguimento de Jesus Cristo? O que é que nós devemos deixar de lado? Quais são as riquezas que nós levamos na nossa história? Segunda etapa, segunda semana. Terceira semana, conhecer Nossa Senhora. É o conhecimento de Maria. Se Montfort diz é o caminho curto, seguro, mas não é o fim último. O fim último será da 4ª semana, conhecimento de Jesus Cristo. Esvaziar-se do espírito do mundo, conhecer-se a si mesmo em caminho de preparação, conhecer Nossa Senhora, conhecer Jesus Cristo e alguns dias de preparação para a consagração. Digo para vocês também, espero não ser muito longo esse vídeo, simplesmente alguns aspectos que essa consagração traz para todos nós. Para que serve? Então, podemos dizer 3 aspectos importantes nessa consagração total. É uma consagração sapiencial, é uma consagração mariana e é uma consagração missionária. Sapiencial porque é um encontro e uma entrega a Jesus Cristo, sabedoria eterna. E no amor da sabedoria eterna, dos números 203 a 212, do amor da sabedoria eterna, Montfort diz que nós somos chamados a adquirir e conservar essa sabedoria de Deus. Trata-se de aceitar a Cristo como mestre da sabedoria divina e conhecer e viver os seus ensinamentos de luz, amor e vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo, é uma consagração mariana, que procura responder a Deus pelo caminho pelo qual se aproximou de nós, para amar-nos e salvar-nos. E Montfort lembra no número 1 do Tratado da Verdadeira Devoção: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que deve reinar no mundo. O amor de Deus por nós teve um procedimento, um caminho. E o procedimento que as 3 pessoas da Santíssima Trindade tiveram na encarnação e primeira vinda de Jesus Cristo continua ainda todos os dias, de uma maneira invisível na Santa Igreja, e tê-lo-ão até a consumação dos séculos, na última vinda de Jesus Cristo. Tratado da Verdadeira Devoção, número 22. Não são 2 consagrações. Quando a gente fala consagrar-se a Jesus por Maria, não é 2 consagrações, nenhuma terceira consagração, que é o batismo. Mas se trata de uma só consagração. A consagração total a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, que é uma renovação consciente, uma renovação de compromisso das promessas do nosso batismo. E por último, é uma consagração missionária, porque a finalidade dessa perfeita devoção no caminho de santidade é, como diz o próprio Montfort, estabelecer no mundo o reinado de Jesus Cristo. Tratado da Verdadeira Devoção, 227, número 13, 272. O mistério central dessa consagração é o mistério da encarnação. Deus Pai enviou seu Filho, sabedoria eterna por Maria,
para estabelecer no mundo o seu reino. É missionária porque nos leva a seguir Jesus Cristo, missionário do Pai, e realizar no mundo aquilo que Jesus Cristo quer, que é a instauração do reino de Deus. Esta consagração proposta por Montfort é a mesma consagração batismal pela qual nos convertemos em raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, povo adquirido, para que proclame os ensinamentos daquele que nos chamou das trevas à sua luz admirável. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 9. E claro, meus irmãos e minhas irmãs, na preparação e nas leituras, ampliemos, além desses nossos livros mencionados, outros documentos da Igreja. Os nossos documentos na América Latina, da Conferência Episcopal, desde Puebla até Aparecida, nos trazem orientações preciosas e seguras sobre a missão do leigo na Igreja. Os documentos do Concílio Vaticano II, que nos apresentam mesmo a missão do leigo na Igreja, e Frank Duff, nós sabemos, foi um convidado especial para acompanhar o Vaticano II. Quanta coisa bonita nós temos na Igreja. Vamos pelo caminho seguro, vamos pelo caminho certo. Como conclusão, eu diria, a consagração total a Jesus Cristo, a sabedoria eterna e encarnada pelas mãos de Maria, cujo mistério central é a encarnação, obra das três pessoas da Santíssima Trindade, é uma consagração de caráter sapiencial, mariano e missionário, com a finalidade de formar místicos e apóstolos ao estilo de Montfort para renovar a Igreja e renovar a face da terra. Vamos rezar? Sim. Devemos rezar cada dia. Tem muitas orações para rezar? Montfort apresenta algumas bonitas orações a Nossa Senhora que certamente os coordenadores da preparação dessa consagração lhes vai apresentar. Mas, essencialmente, peguemos o terço, rezemos o terço, rezemos os mistérios da nossa salvação. E cada dia podemos meditar não só aqueles tradicionais mistérios que nós já sabemos de cor, de memória, mas podemos escolher alguma parte da vida de Jesus e de Maria e contemplar durante todo o momento de oração do nosso Pai Nosso, Ave Maria e do Glória. Meus amigos, espero não ter sido muito longo nesse vídeo. Fica aqui o meu carinhoso abraço, a certeza das minhas orações e aonde nós estivermos, com a graça de Deus, nós estaremos celebrando com alegria o centenário da fundação da Legião de Maria. Fique com Deus e salve Maria. Salve Maria, salve Maria, dando continuidade à nossa preparação para a consagração a Jesus por Maria, vamos iniciar hoje os 12 dias preliminares, que tem como tema o Espírito do Mundo. Então, nesses 12 dias, examinemos nossa consciência, rezemos e renunciemos à nossa própria vontade, com pureza de coração e mortificação. Essa pureza é indispensável para contemplarmos Deus no paraíso e para vê-lo na terra e para conhecê-lo pela luz da fé. A primeira parte da preparação deveria ser empregada no sentido de eliminar em nós o espírito do mundo, que é contrário ao espírito de Jesus Cristo. O espírito do mundo consiste essencialmente em negar o supremo domínio de Deus. Negação esta que é manifestada pela prática do pecado e pela desobediência. É, portanto, oposto, contrário ao Espírito de Cristo, que também é o Espírito de Maria. Ele se manifesta pela concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Desobediência às leis de Deus e abuso das coisas criadas. Suas consequências são pecado de todas as formas, consequências que trazem erro e escuridão para a mente, sedução e corrupção à vontade. Suas alegrias vão o esplendor e o charme usado pelos demônios
para interpretar o pecado em forma de pessoas, lugares e coisas. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, neste primeiro dia, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas e vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, a palavra de Deus hoje que nos é dirigida em São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 19, nos fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado, beato, santo é aquele que realmente vive segundo a palavra de Deus. Dentro da consagração, estes primeiros dias, somos chamados à vivência de observar em nossa vida se ainda estamos presos a este espírito do mundo. Por isso, esta primeira reflexão que nos vem falar, primeiro, de o beato, o santo, o bem-aventurado, é aquele que realmente tem um coração pobre, porque deles é o reino dos céus, nos diz nosso Senhor. A pobreza de coração nos leva a viver mais profundamente e intimamente unido a Jesus. O espírito do mundo vai sempre tentando nos roubar da vontade de Deus, mas o consagrado vive a experiência do abandono, de colocar nosso Senhor como primeira realidade em nossas vidas. Depois ainda, falando desta realidade, a última bem-aventurança também nos chama muito a atenção. Bem-aventurado serei quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Quantas e quantas vezes nós somos perseguidos por levantar a nossa bandeira de fé, pois somos católicos. E o catolicismo, a fé católica em Cristo Jesus nosso Senhor, nos faz viver em profundidade esta realidade. As perseguições existirão, mas é necessário carregar a nossa cruz de cada dia. E o consagrado deve levar com felicidade, com alegria, a cruz de cada dia. Lembrando sempre a vida unida à Virgem Santíssima, a Mãe de Deus. Mas ainda nos fala o Evangelho, Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ser sal, ser luz. Estamos no meio de um bolo, de uma massa, e precisamos ser como o sal. Quando a comida está sem sal, percebemos e dizemos está sem gosto. Mas quando ela está com sal na medida, ela tem um sabor diferente, tem um toque diferente. E esse deve ser você, devo ser eu, no meio desta massa. Quantas e quantas pessoas vivem a sua fé
sendo salgados ou insosso. Nós não. Devemos viver a fé na quantidade perfeita, exata. E é nosso Senhor que nos dá. É seguindo o caminho da Virgem Santíssima que nós viveremos esta experiência. E claro, ser luz é também, né, estar unido nesta realidade tão profunda. Nós trazemos a luz de Cristo em nós e unidos, caminhando, podemos conduzir as outras pessoas à luz verdadeira e maior, que é Cristo. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar agora as 3 orações que nos acompanharão durante esses 12 dias iniciais de preparação. Vem Espírito Criador, vem Espírito Criador, Visita as mentes dos teus, e os peitos que tu criaste. enche de graça dos céus, Tu és chamado Paráclito, do excelso Deus doação, fonte viva caridade, fogo, espiritual unção, tu conceptiforme dádiva, dedo da destra paterna, promessa sua fiel, que as línguas, das forças e voz suprema, nos sentidos espalha luz, e no peito infunde amor, alenta o corpo tão frágil, com teu perene vigor, repele os nossos contrários, e dá-nos depressa a paz. seguindo-te como guia, O mal evita-nos farás, mostra quem seja o Pai, o Filho também conheçamos, em ti que és Espírito, de ambos faz sempre creiamos, a Deus o Pai se dê glória, e ao Filho a vida tomado, e a ti, Espírito Consolador. louvor sem fim seja dado. Amém. Ave estrela do mar, ave estrela do mar, Alma mãe de Deus, virgem para sempre, porta ditosa dos céus, de Gabriel o arcanjo, aquele ave tomando, concede ao mundo a paz, de Eva o nome trocando, aos réus dissolve as algemas, aos cegos concede a luz, repele tu os males, alcança o que ao céu conduz, sê mãe as nossas preces, por ti subam ao céu, ao que por nós nascido, que ser o filho teu, virgem entre todo singular, suave mais que os outros, as nossas culpas dissolve, fazendo-nos mansos e puros, dá-nos a vida serena, e que seguros cheguemos, para que vendo Jesus, sempre nos alegremos, glória se dê ao Pai, honra a Cristo Senhor, e ao Espírito Santo. aos 3 só louvor. Amém. Magnífica. Minha alma glorifica ao Senhor, Meu espírito exulta de alegria, em Deus meu Salvador. porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso. e cujo nome é santo, Sua misericórdia se estende de geração em geração. sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, Desconcertou os corações dos soberbos, derrubou dos tronos os poderosos, e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes, e despediu de mãos vazias os ricos. acolheu a Israel, seu servo, Lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais. em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto bastará. No meu silêncio, no meu falar, pois bem comigo sempre está. Nas minhas dores e alegrias, em todo momento lá estará. No tempo
Sou tão